O assunto de hoje é neurociência e avareza. Imagine alguém que passa a vida inteira acumulando dinheiro, escondendo cada centavo como se o mundo fosse acabar amanhã. Ele tem medo de perder, medo de gastar, medo de viver. A avareza não é apenas o desejo de ter, é o pavor de não ter. É um cárcere dourado onde muitos se aprisionam, acreditando que a segurança está em guardar, quando na verdade estão desperdiçando a única riqueza que não volta: o tempo. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente no universo psicológico, espiritual e social da avareza. Você vai descobrir como esse impulso silencioso pode corroer relações, distorcer prioridades e transformar a alma em pedra. E mais importante, como libertar-se dessa prisão invisível antes que seja tarde demais. Está pronto para olhar para dentro e encarar o que você tem medo de perder? A avareza raramente nasce da ganância pura. Na maioria das vezes, ela brota do medo. Medo de passar necessidade, de não ter o suficiente, de depender dos outros. Mas esse medo se disfarça de planejamento, de prudência, até mesmo de responsabilidade. O avarento controla tudo ao seu redor: as contas, os gastos, os presentes, porque teme perder o domínio sobre sua própria vida. Mas no fundo, é o medo que o domina. A necessidade de controlar é um reflexo de inseguranças profundas, muitas vezes herdadas de experiências passadas, como infância em escassez ou traumas financeiros. É preciso coragem para admitir que a avareza não é um sinal de força, mas de fragilidade emocional. A verdadeira segurança não está no que se guarda, mas na confiança de que se é capaz de reconstruir, de compartilhar, de viver com liberdade. O avarento muitas vezes se orgulha da sua inteligência financeira. Diz a si mesmo que está economizando, investindo com sabedoria, evitando desperdícios. Mas por trás dessa justificativa racional mora uma prisão invisível: a incapacidade de usufruir. Ele olha para seus bens como fortalezas, mas vive como um prisioneiro dentro delas. Não viaja, não comemora, não presenteia, apenas acumula. E quanto mais acumula, mais inseguro se sente. A abundância material não gera paz, apenas reforça o medo da perda. A riqueza se torna um segredo sufocante, nunca celebrado, jamais compartilhado. O mundo externo pode até ver estabilidade, mas dentro dele reina a escassez. Porque quem não consegue se permitir desfrutar, na verdade, ainda vive como se fosse pobre, mesmo rodeado de ouro. É a avareza transformando um milionário em um miserável emocional. Por trás da avareza, quase sempre, existe um medo não resolvido. Medo da carência, da rejeição, do abandono. Medo de precisar e não ter. Muitas pessoas que hoje vivem presas ao acúmulo material cresceram em ambientes marcados pela escassez, onde cada centavo tinha que ser disputado e a sobrevivência era uma batalha diária. O dinheiro, então, se torna o escudo contra esse trauma. Mas o problema é que, ao tentar proteger-se da dor do passado, essas pessoas constroem uma nova dor no presente. Vivem ansiosas, isoladas, incapazes de relaxar. O afeto vira transação. A vida vira planilha. A avareza neste cenário não é sinal de ganância, mas de feridas abertas. Só que enquanto essas feridas não forem reconhecidas, o dinheiro seguirá sendo tratado como um remédio, quando na verdade virou o sintoma mais evidente da alma adoecida. A avareza corrói não apenas quem a sente, mas também quem está ao seu redor. À medida que o dinheiro se torna o centro da vida, os vínculos humanos são enfraquecidos. Pequenos gestos de generosidade passam a ser evitados. Presentear, dividir, convidar ou ajudar se tornam fardos, não prazeres. A pessoa avarenta começa a medir o mundo por cifras. E quando isso acontece, até o amor vira despesa. Os relacionamentos passam a ser negociados como se fossem contratos comerciais. Se eu dou, o que recebo em troca? Essa lógica destrói amizades, afasta familiares e esfria até os laços mais profundos. Pouco a pouco, o avarento vai perdendo a capacidade de se entregar, porque doar sem esperar retorno se torna insuportável. E quando as pessoas se vão, ele descobre que sua riqueza não preenche o vazio deixado por elas. Mas às vezes é tarde demais para reparar o que foi negado por tanto tempo. A raiz da avareza muitas vezes não é a ganância, é o medo.
Um medo profundo, quase irracional, de perder tudo, de ficar sem, de voltar a um passado de privações ou de enfrentar um futuro de inseguranças. Esse temor constante faz com que o indivíduo acumule compulsivamente, como se cada centavo fosse um escudo contra a vulnerabilidade. Mas a verdade é que, quanto mais ele junta, mais o medo cresce. Porque o problema não está fora, está dentro. É um vazio interno tentando ser preenchido com números na conta bancária. E o paradoxo é cruel. Quanto mais se tem, mais se teme perder. A avareza alimenta um ciclo sem fim de ansiedade e vigilância, onde o prazer de viver é substituído pela preocupação de proteger. O avarento não desfruta o que tem, ele apenas guarda, e assim vive como um pobre, mesmo quando é rico. Para muitos, acumular dinheiro é uma forma de controle, a ilusão de que, se tudo for bem planejado e guardado, nada de ruim acontecerá. É como se cada moeda poupada fosse uma barreira contra o caos do mundo. No entanto, a vida, imprevisível como é, não respeita planilhas ou cofres fechados. Um diagnóstico inesperado, um acidente, uma perda emocional, nenhuma fortuna oferece imunidade. A avareza convence a mente de que o controle é possível, mas o preço é alto. Ansiedade constante, relações empobrecidas e uma vida emocionalmente estéril. O avarento tenta controlar o futuro, mas esquece de viver o presente. E, ironicamente, essa obsessão pelo controle o torna ainda mais vulnerável, porque, ao evitar riscos, ele também evita as alegrias espontâneas da vida. A avareza não apenas prende o indivíduo em seus medos e desejos, ela literalmente transforma o dinheiro em uma cela emocional. A pessoa avarenta vive em constante vigilância, temendo perder o que acumulou. Ela evita dividir, evita doar, evita gastar, como se cada cédula fosse uma parte do seu corpo que não pode ser arrancada. O irônico é que, quanto mais ela possui, menos ela desfruta. O prazer da posse se dissolve na ansiedade da perda. As contas bancárias viram grades douradas e o conforto se transforma em paranoia. Não é raro que pessoas dominadas pela avareza tenham dificuldades até para investir em sua própria saúde ou bem-estar. Guardam tanto que se esquecem de viver. O dinheiro, que deveria ser ferramenta, se torna um tirano que dita regras e limitações. A mente se aprisiona na crença de que nunca é o suficiente. E assim, o avarento vai morrendo aos poucos, cercado de riquezas, mas isolado de alegria. A avareza não apenas destrói a paz interior de quem a carrega, ela corrói também os laços com os outros. Quando alguém prioriza o acúmulo acima do afeto, o dinheiro vira um filtro pelo qual todas as relações são medidas. Amigos se afastam, parceiros se frustram, filhos se sentem menosprezados. Presentes são trocados por desculpas, momentos por negações, afeto por controle. O avarento tem dificuldade em oferecer, mas também em receber, pois enxerga interesse oculto em cada gesto. Viver ao lado de alguém que não compartilha é como morar numa casa sem janelas, sufocante, escura e fria. Ao colocar o valor do dinheiro acima das pessoas, o avarento vai minando a confiança, a cumplicidade e até o amor. E muitas vezes só percebe o estrago quando já está só, com uma conta recheada, mas um coração vazio. O comportamento avarento não é apenas uma escolha racional, mas uma programação emocional profundamente enraizada no cérebro. A neurociência mostra que pessoas avarentas frequentemente ativam as áreas do cérebro ligadas à dor quando são incentivadas a gastar ou doar. Para elas, a simples ideia de desprender-se do dinheiro aciona gatilhos de ameaça, como se estivessem sendo roubadas ou perdendo o controle. Muitas vezes, essa resposta vem de traumas passados, de uma infância marcada por escassez, abandono ou insegurança. Assim, o cérebro cria uma associação entre acúmulo e segurança, mesmo que o presente já não exija tamanha defesa. Esse mecanismo de autoproteção, se não for percebido e ressignificado, transforma a avareza em um modo de vida, sabotando a liberdade, a leveza e a conexão com os outros. A avareza esconde um medo silencioso, o de perder o controle. Pessoas avarentas raramente falam sobre isso, mas vivem tentando evitar qualquer situação que as exponha à imprevisibilidade da vida,
Para elas, o dinheiro não é apenas um recurso, mas um escudo psicológico. É ele quem as mantém seguras, distantes do caos, da dependência e do sofrimento que juraram nunca mais viver. No fundo, a avareza é uma armadura emocional. Por trás da frieza no olhar e da rigidez nas decisões, existe uma alma que teme a vulnerabilidade, que associa a generosidade à fraqueza, a entrega a perigo e o amor a risco. Esse padrão, muitas vezes inconsciente, vai minando não só os relacionamentos, mas também a própria experiência de viver com plenitude. O antídoto? Olhar com coragem para esses medos e perceber que abrir mão do controle não significa estar em perigo, significa estar vivo. Nem sempre a avareza se apresenta de maneira óbvia. Muitas vezes ela se esconde por trás de máscaras respeitáveis. Sou apenas econômico. Não gosto de desperdício. Tenho responsabilidade financeira. Embora esses comportamentos possam sim refletir virtudes, em alguns casos são apenas roupagens elegantes para justificar o medo de compartilhar, de dividir, de doar. A linha entre prudência e avareza pode ser tênue, e é exatamente aí que mora o perigo. O avarento racionaliza sua rigidez como sabedoria, sua frieza como estratégia, e sua recusa em ajudar como limites saudáveis. Mas no fundo, o que o move não é equilíbrio, é escassez emocional. A verdadeira abundância não teme repartir. Ela confia que sempre haverá mais. E quem vive se defendendo atrás de justificativas pode acabar convencendo a todos, menos a si mesmo, de que está no controle, quando na verdade está prisioneiro do próprio medo. Existe um paradoxo cruel no coração da avareza. Quanto mais a pessoa acumula, menos ela desfruta. É como se o prazer estivesse sempre adiado para um amanhã que nunca chega. O avarento não vive o presente, apenas calcula o futuro. Ele junta como se nunca fosse morrer, mas morre um pouco a cada dia ao se negar o básico da vida: experiências, generosidade, conexão. E ao contrário do que muitos pensam, a avareza não é exclusiva dos ricos. Ela habita também os corações pobres em espírito, aqueles que acreditam que doar é perder, que compartilhar é enfraquecer. A escassez para esses é um estado mental que não muda com o saldo da conta bancária. E assim, giram em um ciclo sem fim. Mais medo, mais acúmulo, menos vida. Porque no fim, o que realmente falta não é dinheiro, é coragem para confiar. Muitas vezes a avareza não se apresenta com sinais escandalosos. Ela se camufla nas pequenas decisões do dia a dia, no medo de ajudar alguém com uma quantia simbólica, na recusa constante em dividir algo simples, no desconforto em ver o outro prosperar. São atitudes que parecem banais, mas revelam um coração contaminado pela desconfiança. O avarento muitas vezes racionaliza seus atos. Estou sendo prudente, estou poupando para o futuro. Eles precisam aprender a se virar. Mas por trás dessas justificativas, o que se esconde é uma alma que se endureceu para o sofrimento alheio. A avareza é sutil, mas sua marca é profunda. Ela molda o caráter, afasta pessoas, limita experiências e isola o indivíduo em um mundo onde tudo é posse e ninguém é suficiente. É nas pequenas atitudes que esse vício começa a ganhar força, quase sempre, sem que se perceba. A avareza raramente é apenas sobre dinheiro. Na raiz desse comportamento está quase sempre o medo. Medo de não ter o suficiente, de perder o controle, de depender dos outros, de ser enganado ou abandonado. O avarento muitas vezes não é uma pessoa maldosa, é alguém profundamente inseguro, que aprendeu a se proteger acumulando. Cada nota guardada representa uma armadura contra um futuro incerto. A avareza, então, se torna uma resposta emocional, uma tentativa de criar segurança onde há vulnerabilidade. Mas essa proteção cobra um preço. Em vez de aliviar a angústia, ela a alimenta. Quanto mais se tem, mais se teme perder. A generosidade, por outro lado, exige coragem. Doar é um ato de fé, de que haverá o suficiente amanhã, de que vale a pena confiar, de que há mais alegria em repartir do que em reter. Superar a avareza é, em última instância, enfrentar esse medo oculto. Enquanto a avareza promete segurança por meio da acumulação, a verdadeira riqueza se revela nas experiências que o dinheiro por si só não pode proporcionar.
Um jantar com amigos, um abraço sincero, a paz de uma consciência tranquila, o sorriso de quem foi ajudado por você, tudo isso tem valor incalculável. A pessoa avarenta, ao se fechar em seu mundo de reservas e controle, muitas vezes se distancia dessas experiências preciosas. Ela acredita que, guardando tudo, terá tudo, mas o paradoxo da vida é que só quem se permite perder um pouco é que realmente ganha. Quando abrimos mão do controle, quando doamos com alegria, quando repartimos sem esperar retorno, estamos acessando um tipo de abundância que nenhuma conta bancária consegue refletir. A avareza empobrece a alma, a generosidade enriquece o espírito, e é nesse campo invisível que a verdadeira prosperidade floresce. Muitas vezes, a avareza se esconde atrás de uma máscara aparentemente virtuosa, a prudência. Frases como, estou apenas sendo cuidadoso com meu dinheiro, ou não se pode desperdiçar, soam sensatas, mas por trás delas pode habitar o medo irracional de escassez. A linha entre prudência e avareza é tênue, mas essencial. Prudência é equilíbrio, avareza é rigidez. Prudência é pensar no amanhã com sabedoria. Avareza é negar o hoje por pavor do futuro. Uma pessoa prudente investe em momentos, ajuda os outros e vive com consciência. A pessoa avarenta, por outro lado, usa a desculpa da cautela para justificar sua resistência em compartilhar ou se permitir desfrutar. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos guardando por sabedoria ou por medo? Quando o acúmulo se torna um escudo contra a vida, é hora de refletir. Será que não estamos apenas chamando nossa avareza de virtude? Nada desgasta mais um relacionamento do que a avareza disfarçada de economia. Quando o dinheiro se torna mais importante do que o bem-estar emocional das pessoas, cria-se um abismo afetivo difícil de transpor. O avarento tende a controlar não apenas suas próprias despesas, mas também as dos que estão à sua volta, parceiros, filhos, amigos. Oferecer ajuda vira um peso. Convidar alguém para sair torna-se um problema. Festas são evitadas, presentes são simbólicos demais e até gestos simples como dividir uma conta ou surpreender alguém com um mimo desaparecem. Relações baseadas na retenção constante perdem a espontaneidade e a conexão se enfraquece. O amor exige generosidade, não apenas de tempo e afeto, mas também de recursos. Afinal, a verdadeira riqueza está naquilo que compartilhamos com quem amamos. E você? Está fortalecendo a seus vínculos ou os empobrecendo com sua avareza? Libertar-se da avareza não é sobre gastar descontroladamente, mas sim sobre restabelecer o fluxo natural da vida. O primeiro passo é reconhecer o medo oculto por trás do acúmulo, medo da escassez, da perda, da vulnerabilidade. A segunda etapa é reprogramar sua relação com o dinheiro, entendendo que ele é um meio, não um fim. Comece aos poucos, pratique pequenas doações, ofereça presentes simples, contribua com causas que toquem seu coração. Observe como isso muda a sua energia. A generosidade abre portas invisíveis. O mundo responde à abundância com mais abundância, não apenas financeira, mas emocional, espiritual e relacional. Aquilo que você dá, retorna. Viver com leveza é confiar que haverá o suficiente, sempre. E isso exige coragem para soltar o controle. Você está pronto para fazer essa escolha e permitir que a vida flua em sua plenitude? No fim, a avareza é uma prisão silenciosa. Ela veste roupas de prudência, mas alimenta a escassez emocional. Romper com ela é um ato de fé, um salto no invisível, um gesto de reencontro com o que realmente importa. Não levamos nada conosco, exceto o que cultivamos dentro de nós: amor, afeto, compaixão, solidariedade. A vida não é um cofre a ser trancado, mas um rio que precisa fluir. Se você sentiu esse chamado, talvez hoje seja o dia de dar o primeiro passo. Doe algo, ofereça seu tempo, compartilhe uma história, abra-se para o outro e veja como a verdadeira abundância não mora no que se guarda, mas no que se entrega com o coração. Se este vídeo tocou você de alguma forma, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal Neurovida. Juntos, vamos transformar conhecimento em consciência.